Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Não há agroecologia sem direitos humanos. Mas por quê? E afinal, para que direitos humanos? O dia 10 de dezembro, dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos lembra da luta constante por um mundo mais justo e igualitário. Um dia que celebra anos, décadas, vidas que se entregaram por direitos, por caminhos para um futuro. É de direitos fundamentais que estamos falando, como acesso à água, à terra, à comida, direitos conquistados na luta popular por soberania alimentar e também por justiça social. É por isso que sem direitos humanos não há agroecologia. Vamos conversar sobre isso? Começa agora o Cantos do Sabiá, o seu podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Eu sou João Lucas e vamos conversar hoje sobre agroecologia e direitos humanos. Afinal, sem direitos humanos, sem agroecologia. Olha, você segue esse podcast aqui no Spotify ou no YouTube? Se você ainda não segue, por favor, segue a gente aí. O ano está acabando. A gente quer saber se você continua com a gente em 2025. Vamos juntos? Vamos juntas? Segue a gente aí. E aí, vamos falar de direitos humanos? E vamos falar disso, né? Sem direitos humanos, não há agroecologia. E para falar desse tema tão importante, dessa data tão importante, que hoje convidamos para a nossa mesa Tereza Manci. Ela que é advogada e ativista pelos direitos humanos. Faz parte da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. É hoje também a nossa convidada Tereza. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Hoje estamos aqui, para falar dessa data significativa, o Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10 de dezembro. O que é essa declaração, Tereza? Bem-vinda. Eu que agradeço, João. Para mim é um imenso prazer estar aqui e também é um grande prazer falar sobre os direitos humanos, sobretudo numa data tão especial feita hoje, Bem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que foi adotado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 10 de dezembro de 1948. E é por isso que hoje a gente comemora o Dia dos Direitos Humanos, E em comemoração a essa declaração. Essa declaração, ela estabelece um conjunto de direitos e liberdades fundamentais que devem ser garantidos a todas as pessoas, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, religião ou qualquer outra condição. E ela foi um marco, É um marco na luta pelos direitos humanos. Foi reconhecida assim em escala global, que a dignidade e os direitos inerentes a cada pessoa são universais. A gente tem que lembrar também do contexto histórico em que essa declaração surgiu, Ela surgiu logo após as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. E essas atrocidades fizeram com que trouxesse uma reflexão profunda de que a humanidade não poderia mais tolerar aquele tipo de genocídio, aquelas atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. E aí foi por isso que ela surgiu. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não tem força de lei, mas é considerada uma base moral e política para a proteção dos direitos humanos em todo o mundo. Ela inspirou tratados, constituições, legislações em vários países, inclusive no nosso, e ela é um símbolo de esperança e luta pela dignidade humana. E hoje a gente vê muita gente falando de direitos humanos de uma forma até vazia, tentando desmoralizar, tirar importância, mas sem entender a importância dessa conquista, uma conquista, São direitos, não são direitos automáticos, não são direitos naturais. Tereza, qual é a relação entre luta popular e a promoção dos direitos humanos? Gostei muito dessa pergunta, sobretudo porque eu venho da advocacia popular, e a advocacia popular ela é intimamente ligada
aos movimentos sociais, né? Ela nasceu dentro de movimento social. Então, é um tema que eu gosto muito. Bem, a luta popular e a promoção dos direitos humanos, elas estão profundamente interligadas. Os direitos fundamentais, como o direito à terra, à saúde, à educação, ao trabalho, eles não foram concedidos espontaneamente. Eles foram conquistados através da luta popular, através de greves, através de reivindicações de movimentos sociais, através de resistência popular. E a luta popular, então, ela é essencial para dar voz às demandas daqueles que estão em situação de vulnerabilidade ou de exclusão. Direito humano, para ter sua efetividade, ele depende da luta popular, em outras palavras. E se falamos daqui, né, do Centro Sabiá, a gente fala da agroecologia, direito à terra, trabalho, vida digna, comida em quantidade e qualidade, direito humano à água também, né? E ainda assim convivemos com a fome e a sede em nosso país. Mas o direito humano garante que vai acontecer? Garante que a gente vai ter água, que vai ter direito à terra? O que é que um direito humano nos garante, Teresa? Bem, os direitos humanos nos garantem condições fundamentais para viver com dignidade, né? Eles asseguram que todas as pessoas, independente de sua origem, cor, gênero, religião, tenham acesso a direitos básicos como a vida, liberdade, igualdade, segurança e bem-estar. Esses direitos, eles abrangem diversas áreas, como os direitos civis e políticos, que dentro desses direitos civis e políticos estão o direito à vida, à liberdade de expressão, à privacidade, à participação política e ao voto. Tem os direitos econômicos, sociais e culturais, que dentro desses estão o direito à educação, à saúde, ao trabalho digno, à moradia, à alimentação e o acesso à cultura. E os direitos coletivos difusos. Dentro desses, encontra-se o direito a um meio ambiente saudável, à paz e ao desenvolvimento sustentável. Essa pergunta, né, a resposta dessa pergunta, ela também está intimamente ligada à pergunta anterior, porque embora esses direitos estão colocados na nossa Constituição, estão colocados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, esses direitos, eles não são efetivados se não houver luta. Então, embora esteja lá, nossa Constituição garante que a gente tenha, né, que todo brasileiro tenha esses direitos, ele não vai acontecer assim por si só. Esse direito não vai ser efetivado, o direito à moradia não vai ser efetivado, por exemplo, sem a gente ir para a rua, a gente fazer a luta popular. Então, é bom deixar bem claro isso, que infelizmente, né, esses direitos, os direitos humanos, sobretudo no Brasil, eles precisam de muita e muita luta. Olha, a gente passou por muitos desafios, né, a garantia de direitos no Brasil. Os anos da pandemia, junto com o governo de negações e negacionismos de Bolsonaro. E hoje vivemos um novo momento. Resistimos e a luta popular é importante demais. Mas como fazer para que essa luta vá além de resistência por direitos? Seja uma luta de nossos políticos, por nós, por terra, comida, água e por essa pauta que você tanto luta, né, Teresa? Pela democracia também. Agora você me pegou. Não sei, não sei responder, não tenho a resposta para essa pergunta, porque embora a gente conseguiu vencer o Bolsonaro, nós não conseguimos vencer o bolsonarismo. E, infelizmente, mesmo com a vitória de Lula, a gente tem se deparado com alguns retrocessos, né? Leis que, por exemplo, agora que querem, como é que chama, criminalizar o aborto legal e tantas outras, né, que agora não tá vindo à minha cabeça, mas que torna difícil para mim responder a sua pergunta de como a gente pode avançar nas lutas, né? E não só ter a resistência.
É isso. O que eu penso é que a gente tem que avançar enquanto sociedade no sentido de ter mais eh, educação popular, talvez. Eu acho que falta o famoso trabalho de base. Acho que a gente precisa voltar a fazer, a todo mundo se reunir e a discutir e a conversar sobre os problemas do país para a gente tentar avançar e não ficar apenas na resistência. Acho que é papel de cada cidadão, cada cidadã do país fazer esse trabalho de base, assim, de conversar com seu vizinho, de explicar as coisas que estão acontecendo, os retrocessos que estão acontecendo e, enfim, e saber ter uma população que saiba votar, que saiba cobrar, que saiba dos seus direitos, que, enfim, eu acho que vai por aí, por um trabalho de base mesmo, de conscientização, de educação política. Como a gente vem falando aqui, né, passamos por muito de 2014 para cá. Uma década inteira para acalmar a democracia, para procurar um equilíbrio. Eu te pergunto, Tereza, avançamos nessa discussão de direitos humanos nesse intervalo de tempo, nesses anos? Olha, eu acho que eu sou um pouco pessimista com relação a isso. Eu não vejo avanço, não. Muito pelo contrário, eu vejo retrocesso. Vejo que o bolsonarismo fez um mal muito grande ao país, sobretudo na questão da desinformação com relação aos direitos humanos, né? E a gente ouviu bordões do tipo direitos humanos para humanos direitos, direitos dos humanos, como se os direitos humanos estivessem voltados apenas à questão carcerária. E, enfim, é uma desinformação em que as pessoas passaram a olhar para, entre aspas, os direitos humanos de uma maneira pejorativa, de uma maneira que olhando como se fosse uma coisa ruim. E a gente está ainda nesse processo de tentar tirar, trabalhar em cima dessas desinformações, né? De informar melhor, de ter um trabalho informativo. Eu acho que realmente é aquele trabalho de base que eu falei na pergunta anterior, a gente tem que fazer com relação aos direitos humanos também, de informar, de ter aulas sobre direitos humanos nas escolas, sobre discutir os direitos humanos nas igrejas, nas reuniões das comunidades, nos partidos políticos, nos movimentos sociais, enfim, acho que a gente precisa falar mais sobre o que são direitos humanos e tirar essa pecha ruim que ficou, que o bolsonarismo fez para os direitos humanos. Sem direitos humanos, sem agroecologia. É uma conta simples. Direitos humanos pela água, pela terra, pela vida, pela comida de qualidade. É por isso que lutamos. Direitos humanos para quem? E como defender esses direitos? Pense em tudo isso enquanto a gente faz agora uma pausa. Fica aí que o nosso programa volta já com mais dessa discussão aqui com Tereza Mansi. Hoje falando sobre direitos humanos, né? E a agroecologia que só existe com direitos humanos. A gente volta já. As lembranças são fragmentos de nossas histórias. Elas trazem o passado para o presente, nos conectando com quem somos e quem fomos, e têm o poder extraordinário de dar sentido ao futuro. Assim como a Terra guarda as marcas de cada estação, nossas memórias preservam momentos únicos, protegendo o que realmente importa. A transmissão de conhecimento é uma ponte entre gerações. Cada memória compartilhada é uma semente plantada para que o saber floresça. No Voaflix, entendemos que preservar memórias é preservar nossa história. Com o Voaflix, o conhecimento se torna acessível, transformando memórias em ferramentas de ação, aprendizado e transformação.
O Voaflix é uma vasta coleção de quase 40 anos em arquivos. Temos milhares de vídeos, áudios e textos, organizados de forma simples e intuitiva. Esses arquivos contam a história da convivência com o semiárido e do movimento agroecológico em Pernambuco, e de muito mais. Tudo isso a um clique de distância. Você pode ver, ler ou ouvir. Disponível para qualquer um, em qualquer lugar. Porque nossas lembranças e memórias são mais que histórias do passado. Elas são futuro que construímos juntos todos os dias. Acesse voaflix.centrosabiá.org.br. Voaflix, acervo digital do Centro Sabiá. Precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Lembre sempre de levar sacolas retornáveis para as feiras agroecológicas. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com a advogada Tereza Manci. Hoje, nosso assunto é não há agroecologia sem direitos humanos. A gente fica aqui falando, da importância de lutar pelos direitos. Mas na prática, como isso acontece, Tereza? Como podemos trazer essas discussões para o dia a dia das comunidades, até para a agricultura, para agricultores, para os movimentos sociais? Bem, acho que os movimentos sociais, eles já lutam por direitos humanos, sem mesmo ter, talvez, uma consciência de que a luta deles é por direitos humanos. Então, quando se faz a luta, por exemplo, pela reforma agrária, essa é uma luta por direitos humanos, né? A luta pela terra é uma luta por direitos humanos. Então, na prática, acho que não tem realmente muita coisa o que fazer. Acho que os movimentos sociais dão conta muito bem sobre as lutas, né? Seria até ruim da minha parte tentar querer ensinar um movimento, sobretudo, imagina, um MST, né? Eu é que aprendo diariamente com um movimento feito esse. Mas, talvez, dentro dos movimentos, como eu já falei, trabalhar mais a questão de que essa luta é uma luta por direitos humanos, porque eu acho que conscientizando mais que essa luta de reforma agrária, assim, né, colocando o exemplo da reforma agrária, conscientizar que aquilo é uma luta por direitos humanos, que talvez, assim, difundindo, as pessoas comecem a entender o que comecem a entender na prática o que são os direitos humanos, né? Então, no MTST, por exemplo, quando se luta pelo direito à moradia, então, colocando isso como um direito humano também, além de colocar o direito por si só, né, aquela luta por si só, mas colocando ela dentro da caixinha dos direitos humanos para as pessoas começarem a entender e enxergarem os direitos humanos de uma forma mais abrangente, que de fato ele é, e mais tirar da cabeça das pessoas que os direitos humanos servem só apenas e tão somente para os direitos das pessoas que estão em cárcere. E a gente fala esse termo, né? Luta, a luta por direitos, a luta disso, a luta daquilo, mas às vezes fica confuso. Uma luta pelo quê, Tereza? Você, inclusive, como advogada do Centro Popular de Direitos Humanos, eu sei que a gente vive em luta, né? Vive nesses entraves sociais. Eu te pergunto, que luta é essa? Contra o quê? Contra quem é essa luta? Bem, eu responderia essa pergunta, eu vou responder da seguinte maneira. Eu entendo que não é uma luta contra ninguém, mas é uma luta para a efetivação de um direito que já está posto, já está colocado, ou então um direito que ainda não está posto, ainda não existe, né? Ou é uma luta para que um direito venha a existir, ou é uma luta para que um direito que já esteja colocado seja efetivado. Por exemplo, o direito à moradia. Esse direito ele já está na Constituição. Esse direito só não é efetivado. Então, a gente luta pela sua efetivação. Um outro direito poderia ser, por exemplo, para
o direito a ter aborto em outras ocasiões que não as que já são legalizadas, né? Assim, só dando um exemplo hipotético, por favor. E aí, esse direito, como ele ainda não existe, então seria a luta por um direito, para que esse direito existisse na nossa legislação. Mas é isso, é uma luta que não é contra, se for contra, é contra retrocessos, né? E é uma luta a favor de avanços e é uma luta para conquistas de direitos ou de efetivação de direitos já conquistados, mas que não são efetivados. E se a gente fala desse direito, né, que vai do campo à cidade, onde está escrito que todos são iguais perante a lei e têm direito, sem distinção, a igual proteção, né, como diz a declaração. Eu te faço então essa pergunta: direitos humanos para quem? Boa pergunta. Embora eu não tenha muita resposta, mas eu vou trazer algumas reflexões da teoria crítica, né? Essa pergunta ela vai ao encontro da teoria crítica, que ela questiona a ideia de universalidade dos direitos humanos. Porque, assim, em teoria, né, em tese, os direitos humanos seriam para todas as pessoas, sem distinção. Só que, na realidade, a gente vê que esses direitos humanos, ele não alcança todas as pessoas de maneira igual, ela não alcança todos os países de maneira igual, ela tem sua aplicação muitas vezes limitadas por desigualdades estruturais, por exclusão social, por interesses políticos e econômicos, né? Então, a teoria crítica, ela questiona essa universalidade dos direitos humanos e aponta que, na prática, esses direitos têm sido historicamente negados a certos grupos. Povos indígenas, populações negras, mulheres, pessoas LGBTQIA+, pessoas em situações de vulnerabilidade financeira, né, as pessoas mais pobres. Então, essa teoria, ela destaca que as estruturas de poder, ele moldam a forma como os direitos são aplicados, e muitas vezes favorecendo aqueles que já estão em posição de privilégio. Então é isso, assim, não tem basicamente a resposta seria que essa universalidade, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não dá conta de ser aplicada para todos sem distinção. Essa universalidade, na prática, ela não existe. A gente precisa considerar as regionalidades, as diferenças de poder, as diferenças de cultura também, né? Inclusive questionando alguns direitos, se alguns direitos servem de maneira igual para todos. Então, é mais uma reflexão sobre o tema, e na realidade a resposta é que realmente os direitos humanos não são aplicados de forma iguais para todos, infelizmente. Mas também traz aí essa reflexão de que a universalidade ela não existe, ela precisa ser questionada e vamos trabalhar para a gente sempre avançar, né, nos avanços. A gente não pode desconsiderar a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tanto que estamos aqui comemorando, mas também a gente não pode achar que ela por si só resolve. A gente já falou aqui sobre a importância da luta. Em alguns países, a luta vai ser necessária mais do que em outros países. Pois é, e Tereza, é muito bom que essa data, né, o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dia 10 de dezembro, seja bem no fim do ano, né? Porque a gente sempre fecha o ano com essa esperança, essa luta por renovação política e social, por direitos. Pensando nesse Dia Internacional dos Direitos Humanos, para quem e por que lutar por esses direitos, que é tão essencial, né? Quando a gente sabe que muitos desses direitos são básicos, Tereza.
Sim, é sempre muito importante a gente alimentar na gente a esperança de um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo onde as pessoas tenham dignidade e, e é isso. Eu acho que a luta pelos direitos humanos ela é essencial porque representa a luta por uma garantia mínima de uma vida digna, uma vida com liberdade, uma vida com igualdade, uma vida com justiça. E ela tem que ser direcionada àquelas pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, as pessoas que enfrentam os desafios maiores de ter direitos efetivados. Muito bem. Olha, como a nossa conversa está chegando nos finalmente, eu trago o quadro especial do podcast que fecha essa discussão com o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde você mete o bico na questão e traz os seus pontos finais, Tereza. Olha, 2025 bate a porta. Eu te pergunto, o que fica desses 10 anos, né, que a gente vinha conversando em busca de um equilíbrio, por espaço, por respeito, por direitos? Dessa década, o que levamos para 2025? Mete o bico. Bem, então vamos lá, vou tentar fazer esse balanço, meter o bico e falar sobre, e dar meus pontos aqui, para finalizar. Eu acho que nos últimos 10 anos, a busca pela efetivação dos direitos humanos teve avanços importantes. Teve desafios também, né, e retrocessos, como eu já falei. Mas nós vimos fortalecimento de movimentos sociais, né? O MST, por exemplo, vem crescendo muito, vem ficando cada vez mais forte. Isso é um ponto positivo, é um avanço importante. A ampliação de debates sobre igualdade, sobre igualdade racial, sobre gênero, sobre direitos ambientais. Acho que também acho que a sociedade agora está, principalmente sobre os direitos ambientais, racismo ambiental, e toda essa questão está fazendo com que as pessoas tenham discutido mais, estão mais conscientes de seus direitos, então acho que é um ponto positivo. Enfrentamos também retrocessos preocupantes, né, o aumento da desigualdade social aqui, principalmente aqui no país, o enfraquecimento da democracia durante um período aqui no nosso país, mas a gente tem visto alguns enfraquecimentos de democracias pelo mundo, né, o avanço da extrema-direita e de autoritarismo e discursos autoritários, isso é muito preocupante, então faz com que a gente tenha que lutar diariamente pela democracia, mas eu acho que a gente precisa ter um olhar de esperança, né, para o futuro. A gente não pode ficar carregado só com essas preocupações nossas, né, que deixam às vezes a gente um pouco desanimado. Embora tiveram esses retrocessos que eu falei, tiveram também os avanços que eu também mencionei, e acho que a gente precisa se acolher e olhar para o futuro com uma esperança de que a gente, através da luta popular, vai conseguir vencer a extrema-direita, esse autoritarismo e esses retrocessos. Nós vamos nos fortalecer e vamos vencer tudo isso aí. É isso, Tereza! Viva a democracia e viva a luta pelos direitos, né? Pelos direitos humanos, nossos direitos. Olha, muito obrigado pela sua participação, viu? Um prazer conversar com você aqui em nosso programa. Viva a democracia, sim, viva os direitos humanos. E eu que agradeço. Muito obrigada. Foi um prazer para mim estar aqui e espero que em outras ocasiões vocês se lembrem de me chamar novamente.
Muito obrigada. Pode deixar, Tereza, com certeza. Você é muito bem-vinda na nossa mesa. Muito obrigado, viu? Perfeito, é isso, gente. Conversamos aqui hoje com Tereza Manci, ela que é advogada e ativista pelos direitos humanos, faz parte da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. É isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente lembra das redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. É só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site, que é o www.centrosabiá.org.br. É isso. Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá, na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.